Muito bem, gente boa, gente bonita, dando prosseguimento às nossas aulas de urbanização. Na aula anterior tínhamos visto sobre os vários tipos de poluição, ou pelo menos alguns mais graves, que nós, habitantes das cidades, vivenciamos: poluição sonora, visual, olfativa, atmosférica e fluvial. São temas que, em aulas subsequentes ou aulas posteriores, quando abordarmos especificamente, de maneira mais específica, mais intensa, problemas socioambientais de maneira mais ampla, tanto urbanos quanto rurais, iremos esmiuçar, comentar melhor detalhes de cada um desses tipos de poluição, ou seja, um vídeo para cada um desses tipos de poluição. Do mesmo jeito que agora vamos comentar de maneira breve e bem sintética sobre a devida destinação resíduos sólidos, aquilo que nós chamamos grosseiramente de lixo. Lixo esse: papel, plástico, papelão, vidro, madeira velha, carcaça de móvel e outras coisas mais. Então vamos comentar de maneira breve e em vídeos posteriores, prometo, produzo um vídeo específico para cada uma dessas questões. A questão dos lixões e a questão dos aterros sanitários. O que precisamos saber, pelo menos neste momento, sobre as duas questões? Primeiro, nós que moramos em cidades, por várias questões, produzimos muito lixo e grande parte desse lixo poderia ser reaproveitada ou reciclada, porém, por outros vários motivos que comentaremos mais adiante em aulas posteriores, não reaproveitamos como poderíamos ou não reciclamos como poderíamos reciclar. Daí esses produtos ou os restos desses produtos acabam se tornando aquilo que chamamos de lixo. Daí vem um problema: o que fazer com esse lixo? Existem dois destinos, um incorreto e o outro correto. O correto são os lixões, totalmente inadequado, e o correto, ou aquele que inclusive segue a lei, é o aterro sanitário. Mas primeiro, o que é o lixão? O lixão são locais nas áreas urbanas mais afastadas ou nas áreas rurais próximas à área de expansão urbana, onde as prefeituras recolhem com o seu sistema de recolhimento de lixo, recolhe o lixo urbano, vão às áreas mais afastadas das cidades ou inclusive nas zonas rurais e despejam esse lixo lá, sem nenhum cuidado. Esse lixo, dependendo dos produtos que haja nele, vão causar certamente algum tipo de poluição. Se houver lixo orgânico, a decomposição desse lixo orgânico libera gases tóxicos na atmosfera, como metano. E o chorume, que é um líquido muito ácido, muito poluente, infiltra no solo, contamina o solo, afeta a microvida que esteja naquele solo, infiltrando mais ainda, contamina inclusive os lençóis freáticos que possam haver naquela região, lençóis freáticos que dão origem a rios não muito longe daquele local. Então o rio corre o risco de nascer contaminado por uma situação alheia a ele. E esses lixões, para que não se acumule tanto aqueles resíduos, as prefeituras de tempos em tempos colocam fogo no lixo. Quem viaja, quem observa, quem viaja para cidades do interior, por exemplo, infelizmente as cidades do interior fazem isso, porque não têm condições de lidar com aquele excesso de lixo, acabam queimando aquele lixo e sabe-se lá o que haja lá, sabe-se lá o que esteja sendo queimado e lançado na atmosfera como poluição, né? Poluição essa que vai afetar a qualidade do ar, sabe-se lá que tipo de lixo haja naquele local e sabe-se lá como a saúde das pessoas próximas será afetada. Também tem um problema social, no caso das grandes cidades, os miseráveis, que não são pobres. Os pobres eles têm pouco, eles vivem no limite, mas eles têm o mínimo básico necessário. Às vezes no limite entre o mínimo básico e menos do que isso. Os miseráveis têm menos do que isso, ou quase nada. E muitos miseráveis vão aos lixões das grandes cidades tentar recolher aquilo que possa ser recolhido, que possa ter algum valor de troca, que possa ser vendido, para garantir a sobrevivência dessas pessoas, inclusive dessas famílias, idosos, adultos e crianças, expostos ao perigo
lixos, agulhas, metais enferrujados, contaminados, essas pessoas podem se ferir com esses objetos e isso causar doenças e infelizmente até mesmo matá-las ou debilitar muito a sua saúde. Então os lixões eles são um problema socioambiental, eles provocam danos ao meio ambiente e as pessoas mais pobres que por falta de opção vão lá nesses lixões para ter acesso a algo que possa ser reaproveitado, mas buscando alguma coisa reaproveitável lá, caso haja, isso acaba prejudicando a própria saúde delas. Inclusive a poluição olfativa que nós vimos antes, o excesso de aquela mistura de cheiros dos mais diversos afeta sim a saúde olfativa dessas pessoas e essas pessoas progressivamente perdem o olfato. A maneira correta seriam os aterros sanitários, pelo menos as capitais têm ou deveriam ter. Isso todo município pode ter, mas desde que haja projeto, esse projeto pode sim receber financiamento. Então muitas vezes falta planejamento das prefeituras. Planejamento esse não somente pela questão de falta de apoio técnico dos funcionários, muitas vezes tem, mas falta mesmo boa vontade das gestões municipais que não tem um projeto ambiental específico que visa o bem-estar da população. Os aterros como Goiânia, aqui próximo de mim tem, fica perto do Morro do Mendanha, na região noroeste de Goiânia. O que é o aterro? O aterro é um local onde você escava, você cobre a parte mais baixa desse aterro com lona impermeável para que o chorume do lixo que vai sendo depositado lá não infiltre no subsolo. Daí você joga camadas de lixo, depois a terra. Joga camadas de lixo e a terra. Joga camadas de lixo e a terra até chegar no limite, e vai chegar ao limite, onde esse aterro não pode ser mais usado como depósito de lixo. Só que no meio do caminho eles colocam um tipo de canos ou tubos por onde evapora o chorume, aquele chorume que não consegue infiltrar porque tem a lona impermeável que impede que ele infiltre no solo e alcance o subsolo, o lençol freático. Os gases derivados da decomposição da matéria orgânica, inclusive do chorume, eles evaporam. E esses tubos eles levam os gases tóxicos de decomposição de matéria orgânica para chaminés, e na ponta dessas chaminés tem chamas, e essas chamas queimam esses gases, principalmente o metano, que é um gás muito nocivo para a atmosfera, inclusive um gás que potencializa o efeito estufa e intensifica um fenômeno que nós veremos em aulas posteriores, também na parte de problemas socioambientais, o aquecimento global. Então, o aterro sanitário ele é na prática a solução mais viável e a solução correta. Ele causa o mínimo possível de danos ao meio ambiente. Infelizmente, se naquela área tiver vegetação, a vegetação vai ter que ser desmatada, aquela área vai ter que ser aberta, o solo revirado, cavado, para que abra-se espaço, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal, para que camadas e camadas de lixo sejam sobrepostas umas sobre as outras e tendo cuidado também para a queima dos gases oriundos da decomposição desse lixo orgânico que esteja sendo depositado lá naquele local. Pois bem, por enquanto é só. Em aulas posteriores veremos especificamente sobre a questão dos lixões e dos aterros sanitários, mas pelo menos por enquanto. Espero que esse vídeo tenha sido útil de maneira bem resumida, até mesmo menos do que básica, porém minimamente aproveitável, sobre como os lixões e os aterros têm relação direta conosco, nós que habitamos ou as capitais, ou municípios das regiões metropolitanas, ou cidades de médio porte nas zonas interiores dos nossos estados, ou inclusive pequenas cidades dos nossos estados, mas que infelizmente temos esses problemas, como por exemplo, como lidar com o lixo. Na próxima aula veremos sobre a questão do problema da decadência das regiões centrais das cidades, o que motivou isso e algumas consequências dessa decadência das áreas centrais das grandes cidades. Até a próxima.